Olá pessoal, então hoje vamos ver uma partida aí do Carlsen contra o Wesley So, o grande jogador chinês, e nós temos nessa partida uma questão muito importante que acontece muito no sistema London, que é quando as pretas atacam o bispo de F4 com o cavalo de F6 que vem para H5. Essa partida ela parece muito complexa, mas vocês vão ver que os princípios são os mesmos e as ideias, muitas das ideias são as mesmas. E o princípio de atacar em pontos diferentes e tentar quebrar o exército adversário, o Carlsen emprega com maestria mais uma vez. Então, D4, D5, bispo F4, C5. Se você encontrar isso, como não desenvolveu ainda o peão de E3, o primeiro peão que vem é E3. E3, cavalo C6, agora C3. Perfeito. Está construída aí a piramidezinha do sistema London. Dama B6 direto. E aqui, pessoal, deixa eu ver se o livro de abertura aqui dá outra ideia. Não, ele dá a mesma dama B3, tá? Agora eu não posso dizer se eu vi na internet algum grande mestre falando em dama C1 ou dama C2, tá? Mas fica aí como tema de casa para vocês darem uma pesquisada. Tá? O Carlsen jogou dama B3 e é o que o livro de abertura aqui do meu programa recomenda também. Então aqui nós temos o seguinte, esse aqui me lembra muito o ataque da dama preta na ala da dama que acontece na variante do avanço na francesa, né? Muitas vezes vem esse dama B6 no quinto movimento, né? Só para relembrar aqui, eu sei que foge um pouco do nosso tema, mas só para ilustrar. Cavalo C6. Aqui. Tá? É esse tipo de coisa, né? Trancando ali o bispo. Aí no caso da partida do Magnus, o bispo já saiu, então B2 realmente é um ponto nevrálgico na posição das brancas. Então aqui o jogo muda de figura, né? E aí tem que ir para a dama B3 mesmo. Vem cavalo F6, cavalo D2 defendendo aqui a entrada em E4, importante. C4, a princípio fechando a ala da dama. Como eu falei, esse lance não nos assusta. E agora, dama C2, tá? Não parte para troca, porque a troca seria vantajosa apenas para as pretas, tá, pessoal? Isso aí também é importante. Assim como a gente gosta que a preta tome o nosso bispo em G3 para a gente abrir a coluna H, aqui, se o Magnus tomasse a dama do Wesley So, ele estaria fazendo um favor de abrir um ataque na coluna A que não tem porquê, certo? Não tem porquê jogar isso aí. Então, C4, dama C2. E agora é que vem um lance que dá muita dor de cabeça para os jogadores das brancas e que na verdade não precisa, tá? Porque aqui a gente vai ver um método que parece muito briga de cachorro com gato, porque a posição vai ficar um pouco feia, assim do ponto de vista estético, mas enfim, é o que tem que ser feito. Quando as pretas atacam o nosso bispo do sistema London, né, com o cavalo H5, muitos jogadores das brancas aqui não sabem o que fazer, né? E o que o Magnus nos ensina aqui? Como não vai trocar bispo por bispo, a gente sabe que os grandes mestres têm essa percepção muito forte de que o bispo vale mais que o cavalo, né? E esse aqui é o bispo do sistema London, né? Então, se é ok colocá-lo em G3 para trocar pelo bispo de D6, aqui não é o caso, porque é um cavalo. E esse bispo, e aí nós vamos ficar sem bispo de casa preta, e as pretas podem abrir esse bispo aqui por G7 e depois minar o nosso centro com E5 e deixar o bispo preto na grande diagonal,
que nós não vamos ter como defender as casas pretas. Então, as pretas, se forem bem sucedidas na troca do cavalo por esse bispo, elas podem ter uma vantagem estratégica muito perigosa. Então nós temos que tentar fugir a todo custo dessa troca, cavalo por bispo. É isso que nós temos que fazer nessa posição, em que o Magnus nos ensinou. Eu estou dizendo isso porque eu aprendi com o Magnus aqui, ó. Bispo G5. E aí o Wesley tenta desesperadamente correr atrás desse bispo. Veio o H6, bispo H4, G5, e agora, que parecia que o bispo branco estava perdido, porque joga bispo G3, acabou, né? Cavalo por bispo. O que o Magnus fez? Bispo E2, certo? Então, num dos nossos primeiros vídeos sobre a London, a gente disse, né? O bispo pode ficar em E2, pode ficar em D3. A gente viu muitas partidas com o bispo vindo para B5. Agora ele vem para E2. Por quê? Porque se a preta joga agora G por H4, a branca tem bispo por H5 e um ataque pronto na ala do rei. O rei das pretas está no centro, não tem para onde rocar, certo? Porque todas as alas são vulneráveis a um ataque das brancas, e a vantagem aqui é toda branca, certo? Então, chegando nessa posição crítica aqui, é aí que a posição ficou feia, como eu disse antes. Ele fianquetou o cavalo, o Wesley Soul fianquetou o cavalo G7, e agora o Magnus salva o bispo londrino com bispo G3. Olha só que instrutiva é essa manobra. E agora tem tempo. Se as pretas quiserem insistir nisso com H5 e coisas do tipo, H3, como a gente mostrou já no esquema básico, e o bispo londrino fica em H2, são e salvo, tá? As pretas continuaram com bispo F5 atacando a dama, veio dama C1, E6 desenvolvendo naturalmente, cavalo de GF3, agora as brancas também desenvolvem, afinal de contas, né? Tem que rocar, tem que seguir a vida, né? Dama A5, e o Magnus agora parte para a ruptura central, mesmo antes do roque. E4. E aqui fica interessante uma coisa, gente. Esse lance, além de ser a ruptura central, se as pretas tomarem agora em E4, é um erro, tá? Porque as brancas não podem recapturar o peão, sim, ok, mas vejam só, depois de cavalo E5, deem uma olhada nessa posição. O rei preto continua no centro, certo? Se rocar na ala da dama, está tudo muito aberto. Esse bispo de casa branca parece um peão grande. E as brancas estão com domínio espacial. Daqui a pouco elas ganham o peão de C4, ou com o cavalo ou com o bispo, certo? E podem até quebrar mais ainda a estrutura das pretas tomando o cavalo em C6, principalmente se elas rocarem na ala da dama. Então vejam que esse sacrifício de peão no centro, essa ruptura central temática no sistema London, aliado ao cavalo E5, vejam como as brancas ganham posicionalmente, porque elas estão destruindo o esqueleto, a base do centro das pretas aqui, do esqueleto de peões das pretas. Então fica uma posição muito melhor. O Wesley Soul, que sabe tudo isso antes de eu nascer, jogou com o bispo E7, H7, né? Veio o roque, bispo E7, torre E1 e roque. E aqui, a princípio, ambos os bandos resolveram os seus problemas e protegeram o seu rei. E agora, pessoal, é aquela posição que de repente nós, amadores, jogadores de xadrez, nós podemos ficar sem saber o que fazer, né? E com certeza eu posso dizer para vocês, E5 aqui é o pior lance que tem, né? Porque fechar o centro numa posição que pede um ataque na ala do rei
não dá, né? Você tem que atacar aqui o flanco do rei. E E5 não vai te ajudar nisso. Então, por quê? Porque essa casa no sistema London é temática para o cavalo. Agora ficou fácil de ver qual é o lance do Magnus, né? Cavalo E5, lance temático da abertura, pegou e fez. Cavalo por E5, bispo por E5, F6 e o Wesley não tem medo de debilitar ainda mais os peões da ala do rei. Veio bispo G3, torre de F para E8. E agora, gente, que pode... mas como é que eu vou atacar essa estrutura aqui? Como é que eu vou desmontar isso aqui? Então, com base nas outras partidas que nós vimos do Magnus, H4. H4, sem medo de ser feliz, porque as pretas não têm como explorar a coluna H das brancas. Tanto que, frente a esse ataque, o Wesley Sou respondeu com um contra-ataque na ala da dama, B5. Veio B4. Se tiver o en passant, não tem problema, porque vem aqui A por B3. A dama vai ter que voltar. Tem o peão B5 que pode ficar sem defesa. E tá tudo tranquilo. Então B4, dama D8. A princípio as coisas parecem fechadas na ala da dama, mas o Magnus não se deu por satisfeito, jogou A4, veio dizendo quem abre o jogo sou eu, veio A5, e aí veio A por B5, A por B4, torre por A8, dama por A8, E por D5, agora assim não tem muita coisa para progredir aqui na ala da dama, ruptura central. E por D5, bispo F3, cravando o peão contra a dama, na grande diagonal, dama D8, H por G5, olha como o Magnus definiu a situação na ala da dama, ele tem um peãozinho aqui que pode ser um peão perigoso no futuro, depois agiu no centro e agora age na ala do rei. Então, o sistema London permite isso também, agir em diferentes áreas do tabuleiro. H por G5, B6, B6. Agora o que nós temos aqui, pessoal? Nós temos assim, ó, nós temos esse ponto aqui, ó, que é a base do centro das pretas, certo? Que está seguro pela dama. Só que esse peão é um trunfo, é um peão passado. Isso aqui vira dama em 3 lances. Então, como essa diagonal tá expondo muito o rei das pretas, olha a segurança do rei das brancas com 2 peças menores, aqui as 2 navalhas protegendo o rei das brancas, não tem nada na coluna H. Vejam como era tranquilo de fazer o avanço, né? E aí o que acontece? B6 para desviar a dama da defesa do peão de D5. Aí o Wesley jogou B por C3, dama por C3, dama por B6, desprotegeu o seu peão, bispo por D5, agora sim começou o ataque ao rei. Rei F8 e cavalo C4. Lembram quando eu citei que esse peão de C4 ficava vulnerável naquela investida no centro que o Magnus fez? Pois é, essa debilidade ficou até agora, e agora o Magnus capitalizou a vantagem. Dama B5, cavalo E3 defendendo o bispo e mantendo a peça no centro, torre D8, dama C7, e vejam que aqui não adianta isso, certo? Porque já perdeu, né? Certo? Então Wesley jogou dama D7, propondo troca de damas. Veio dama A5, voltando a defender o bispo. Cavalo H5, voltando a atacar o bispo London. E agora o bispo London entra no jogo para quebrar mesmo as pretas. Bispo C7, torre C8, bispo H2, finalmente na casa de proteção. Cavalo para F4. E aí tem uma utilidade, né? No meio jogo, agora o jogo tá assim, no meio jogo para final avançado. Mas eu digo antes, né?
Se as pretas eventualmente conseguirem alocar um cavalo aqui e a gente não tiver mais o peão em E3, o nosso bispo London pode ser sacrificado por esse cavalo que nessa casa se torna muito perigoso contra o nosso roque, né? Então foi exatamente o que o Carlsen fez aqui. Bispo por F4, G por F4, cavalo C4, dama F5, dama A7, ameaçando o bispo, né? Com uma entrada violenta na sétima. Veio dama por D5, esse bispo realmente deve ter dado muita dor de cabeça. Dama por E7, rei G8 e cavalo B6 com um garfo maravilhoso e as pretas abandonaram. Então vejam que essa partida, gente, ela realmente é bem complexa, tem muita tática, muita manobra, mas ela traz vários conceitos bacanas que nós vamos dar uma revisada aqui para vocês. Então assim, ó, quando a preta já ataca o nosso peãozinho de B2 com a dama, aqui não tem muito o que fazer. Tem que ser dama B3 mesmo. Se eles trocarem as damas, tudo bem, nós ficaríamos com a coluna A semi-aberta para atacar, assim como a gente ficaria com a coluna H quando troca o bispo em G3 pelo bispo de casa preta. Pelo bispo de casa preta, certo? Se as pretas não trocarem as damas, nós não trocamos, porque nós não vamos dar a coluna A de presente para eles nos atacarem, ok? Então o jogo prossegue. Se jogar C4 aqui, aí volta com a dama, que é o que acontece, e monta a estrutura de sempre. Cavalo D2, C4, volta com a dama. Aí veio o cavalo H5. Se jogar C6, pessoal, mais dentro do que a gente está acostumado, poderia jogar, vamos ver o que tem no livro de abertura aqui do meu computador. Aqui ele não dá opção. Vejo que deve ser uma posição inédita. Mas pode jogar bispo E2, pode jogar cavalo de GF3, pode jogar B3 tentando abrir na ala da dama, mas eu acho mais interessante cavalo de GF3 ou bispo E2, tá? Pode jogar o H3 também. Acredito que um grande mestre recomendaria H3 aqui, porque aí já simplifica toda essa churumela com isso aqui, né? Bom, outra lição importante aqui do Magnus é que depois de dama C2, o Wesley So não jogou nada disso para desenvolver. Ele foi atrás do bispo London, né? Do bispo londrino. E aí o segredo aqui é não entregar o bispo para o cavalo. Só troca o bispo pelo bispo de casa preta, certo? Por quê? Porque se a gente entregar esse bispo para o cavalo, as pretas podem, vamos dizer, que jogasse assim, tá? Isso aqui é só uma hipótese, né? Estou fazendo lances naturais, só para aqui o computador já está dando vantagem para as pretas, ó. E aí a ideia é o seguinte: as pretas podem tentar romper esse centro ou atacar na ala da dama com esse peão aqui até o ponto de B2 para quebrar essa estrutura e fazer esse bispo aqui virar um verdadeiro dragão. Então, quando o cavalo ataca o bispo, a gente foge com o bispo para onde puder. A única casa é G5. E aí vai gerar um enfraquecimento na ala do rei das pretas, a ponto de, quando nosso bispo está sem saída, aí a gente entrega o bispo, mas causando um dano permanente na ala do rei das pretas, certo? E os peões da coluna H vão ser alvo para o nosso ataque também, certo? Então, se tomar aqui, ele vai ficar muito pior na posição. Tanto que ele fianquetou o cavalo, atrasando todo o desenvolvimento, né? Olha só que posição feia que ficou, né? Outro lance temático aqui é o E4, que simplesmente deixa as peças pretas todas bagunçadas se elas tomarem, porque fica fraco em C4, fraco em E5, né? Tanto que o Wesley So jogou bispo H7, roque, depois que roca, temáticos, aí só temáticos, cavalo H5, depois H4, né? E aí o Magnus usou outra ideia que a gente viu em outra partida, peão passado na ala da dama, que foi usado no momento certo para desviar a dama preta da defesa do ponto central,
E aí o Carlsen vai intercalando ataque na ala da dama com ataque no centro, certo? E aqui agora ele já tem aí o domínio da coluna E, certo? Isso também é outra coisa importante no sistema London. E ele acaba convertendo a partida, tirando, quando o cavalo preto vem para F4, nós vamos sacrificar o bispo, certo? E olha aí, ó, aí consegue converter a partida, tá, pessoal? Então, esse vídeo aí ficou bem longo, mas a partida foi bem densa, bem complexa. Acho uma partida muito legal. Aliás, todas elas são muito instrutivas, muito legais para a gente absorver esses conceitos posicionais do Magnus e nessa abertura tão bacana que é o sistema London. Muito obrigado e até a próxima.